Olá, meus amigos, tudo bem? Estamos hoje aqui em Maricá, mais precisamente na Restinga de Maricá. Um lugar lindo, maravilhoso, que vem sofrendo severas ameaças na sua estrutura por várias ações antrópicas que, sem dúvida, vão trazer comprometimentos futuros agravantes para esse paraíso, para essa natureza tão espetacular litorânea. A formação de uma restinga, ela depende de vários fatores. Fatores que acontecem ao longo de milhares e milhares de anos. A restinga, na realidade, é um ecossistema que acontece em faixas costeiras, principalmente aonde? Onde existe uma deposição arenosa. Essa deposição arenosa que foi trazida pelo mar, principalmente, em função das suas correntes, tá? Falamos aí da caracterização das regiões que se projetam dentro do mar, como os cabos, né? As pontas. Assim nós temos, por exemplo, Ponta Negra, temos Cabo Frio. Essas estruturas adentrando ao mar favorecem o direcionamento da areia para as costas, fazendo com que surjam as praias. Muito bem. A partir dessa deposição arenosa ocorrente, juntamente com outros fenômenos que ajudam a formar esta restinga ao longo dos milhares e milhares de anos, nós tivemos, por ação marinha também, uma ação de transgressão em que o mar invadiu toda essa região costeira, adentrando até a região montanhosa da Serra do Mar, e depois uma regressão marinha. Isso variando dentro de uma faixa de 2.000 até 7.000 anos. Esse fenômeno acabou fazendo com que toda essa região pudesse ser uma área de deposição arenosa. No momento que o mar retraiu, ele foi deixando todo esse volume arenoso, somado com as forças das correntes que aqui foram acumulando esse material. Assim, a restinga surgiu. A restinga é a soma, o somatório desse cordão arenoso com a vegetação adaptada, formando o ecossistema como um todo. Naturalmente que com essa vegetação aqui ocupando todo esse espaço, cria-se um ambiente propício para a proliferação de várias espécies animais, destacando-se vários grupos que estaremos falando logo mais para vocês. Então, o que nós estamos vendo agora nesse momento? Para o nosso lado direito, a formação arenosa, conhecida como praia. Aqui na região mais central, uma parte mais alta em relação à areia da praia, nós temos uma área conhecida como pré-duna. Uma área bastante interessante, bonita, né? A gente já tem aí a presença de formação de algumas moitas, cactáceas, e é o início para a formação da duna mais superior, onde a gente já vai encontrar uma restinga baixa. Então nós estamos na faixa chamada pré-duna e vamos caminhando para chegarmos na duna, propriamente dito. Nós agora chegamos nas dunas. Fizemos um trajeto proximal à praia, viemos até a formação da pré-duna, onde vimos aquela vegetação toda rasteira, formando as pequenas moitinhas com as suas adaptações, e agora chegamos na duna propriamente dita. Toda essa região, ao longo do litoral,
tem a tendência de formar essas montanhas maiores de areia, esses montes maiores, né? E são conhecidos como dunas. Atrás dela começa a se manifestar toda essa vegetação, uma vegetação já concentrada em moitas, né? E que começa a caracterizar o ecossistema mais consistente de conjunção de plantas. Posteriormente a esta parte, vai vir uma área de depressão, uma área em que, em função dessas dunas, ela não recebeu esse aporte de vento e de material. Chegamos aqui na Restinga Baixa. Na realidade, o nome Restinga Baixa é por conta do tamanho das plantas. São plantas mais arbustivas, formando pequenas moitas. E elas vão se sobrepondo às dunas, mas formam um ambiente assim espetacular, como esse que vocês estão vendo aqui agora. Observem a formação de dunas e a ocupação da Restinga Baixa sobrepondo essas dunas. Isso aqui é aqui em Maricá, na região praiana, perto da Praia do Francês, aqui no final de Itaipuaçu. Veja que paraíso! Bem, pessoal, agora a gente está aqui dentro da Restinga. E para vocês terem uma ideia, vamos falar algumas coisas básicas de adaptação, né? Como nós estamos num ambiente totalmente arenoso, o que acontece com a água? Ela percola. Se chover, a água cai nessa areia, ela infiltra. Como o ambiente é altamente poroso, né? Esse material é lixiviado para o fundo desse substrato. Então, como adaptação, essas plantas, na maioria delas, apresentam um sistema radicular bastante profundo, para dar tempo de fazer a captura dos nutrientes. O que acontece com essa lixiviação? No momento que a gente tem esse volume de água aqui caindo, esses elementos nutritivos, fósforo, nitrogênio, carbono, eles vão ser arrastados bem para o fundo desse substrato. E aí a planta, não tendo adaptação, ela não vai reter aquilo que é necessário para a sobrevivência dela. Então são adaptações importantes. A raiz profunda. Outra questão importante, nós estamos numa região litorânea e você tem o efeito do vento e além disso nós temos a salsugem, a maresia. Esse produto todo somado vai fazer com que essas plantas naturalmente sejam muito exigidas em termos de adaptação. E para que elas evitem todo e qualquer excesso de evaporação, de desidratação, elas possuem algumas composições na sua estrutura. Primeiramente, elas são cerosas. Essas ceras sobrepondo a estrutura foliar, ela diminui essa taxa de evaporação, a perda de líquidos da planta. Uma outra situação, todas essas plantas de restinga, elas possuem a lignina em grande concentração. A lignina, ela faz uma ligação muito mais resistente molecularmente falando e vai fazer com que elas sejam rígidas, quebradiças, mas que também apresentam uma barreira bastante eficiente para a desidratação. Uma adaptação fundamental para que essas plantas todas possam sobreviver bem nesse ambiente. E quanto aos nutrientes, o que acontece? As folhas tendem a cair, os galhos tendem a cair, quebrar. Esse material todo vai se sobrepondo embaixo da planta. Se vocês observarem, olha aqui, nós temos uma grande quantidade desse material sobreposto. Veja, são folhas que caíram da vegetação. Esse aglomerado de moitas ajuda nessa concentração. Esses elementos aqui, todos, eles estão em várias
vários níveis, várias fases de decomposição. Por quê? A lignina, ela faz com que eles demorem por até 6 meses para serem decompostos. E esse material, então, vai produzindo a liberação lenta, gradativa de nutrientes que vão ser absorvidos no tempo certo por essas plantas. Essa é uma extrema capacidade adaptada dessas plantas para poder fazer a absorção desses nutrientes. O nome disso aqui é chamado de serapilheira, que é essa composição residual de folhas e gravetos que fica na base dessas moitas todas, contribuindo com esses nutrientes. E aí, gente? Então, qual o propósito para a gente estar aqui hoje falando da restinga de Maricá? Bom, primeiramente, porque ela é uma área de preservação ambiental, é uma unidade permanente de preservação, é uma APP, e naturalmente que ela tem que ser vigiada, cuidada, né? O objetivo, primeiramente, é falar um pouco das suas características, do que é uma restinga, das suas adaptações, de uma maneira simples, para que todo mundo possa ter acesso a essa informação e, pelo menos, compreender um pouquinho do que é uma restinga. O que foi abordado hoje foi com essa intenção e com esse objetivo, ok? Nós estaremos fazendo outros vídeos focados, naturalmente, em questões ambientais. Estaremos discutindo no próximo vídeo algumas questões impactantes dessas áreas, como a própria restinga aqui de Maricá, né? Lamentavelmente, nós sabemos que esses ambientes vêm sofrendo uma severa agressão por ações antrópicas. Aqui nós temos inúmeros problemas identificados na nossa visita, que estaremos abordando posteriormente em outro tema, em outra discussão, ok? Se gostaram, sigam o nosso canal, participem, discutam, deixem os seus recados, porque precisamos disso. Isso aqui é apenas uma contribuição para uma discussão, para um debate com todos aqueles que se interessam e que querem defender o meio ambiente. Um grande abraço a vocês.